Peraí, deixa eu fechar aqui mais uma vez. E vou colocar a tela inteira. Porque aí eu vou exibir. Não, acho que dá certo assim. Dá certo. Que eu vou compartilhar a parte do Drive. Pronto, esse plano de redação é o que eu pedi que vocês fizessem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Consegue visualizar aí? Sim. Ah, não, ainda está aberto no Drive. Eu vou colocar a tela inteira aqui, fica melhor. Tela cheia. Esse edital é o edital da educação? Isso, do ano passado. Do mestrado de educação da UFAL do ano passado. Pronto, veja só. Conseguem ver, né? Tem aí plano de redação. Sim. Pronto, esse plano de redação é o que eu preciso que vocês precisavam que pensassem até hoje, na verdade, né? Mas assim, que pegue pelo menos a semana que vem pra gente fazer isso aí, deixar tudo prontinho. Porque a partir dessa ideia estando bem amarradinha, aí já é só escrever mais, ampliar, 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 até completar a quantidade de páginas do projeto de pesquisa. Então veja só, como é que ele funciona. Eu não consegui achar outro arquivo aqui que estava marcado, mas se eu achar aqui no computador eu coloco no grupo. Você coloca aqui primeiramente a ideia do seu tema, né? O que você quer pesquisar. Ah, quero falar sobre educação inclusiva. Beleza, o seu plano, o seu tema é educação inclusiva, mas dentro da educação inclusiva você vai elaborar o tema da sua pesquisa. Mas isso aqui você preenche depois, coloca seu nome aqui. Deixa eu ampliar, dá um zoom aqui. Dá um zoom aqui, fica melhor. Essa parte do resumo e introdução deixem por último. Vou até marcar aqui para deixarem por último, porque o resumo e a introdução, geralmente a gente fica mudando muito. Deixa eu colocar aqui, vermelho. A gente fica mudando muito até chegar numa ideia final. Vamos lá, primeiramente, só para lembrar, o problema, essa parte aqui, problema, é uma pergunta que você quer investigar ao longo da sua pesquisa. Para quem já adquiriu aquele curso lá, vocês todos adquiriram na verdade, mas nem todo mundo viu aquelas aulas, aqueles vídeos. Eu explico também sobre isso de modo mais detalhado. Mas veja só, toda pesquisa ela parte de uma investigação, de uma pergunta. É uma pergunta que você faz a partir daquele tema e que você está se propondo investigar ao longo do curso, né, ao longo do seu trabalho. Por exemplo, se eu quero investigar sobre. Eu sempre falo esse exemplo aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Sobre preconceito linguístico. Pronto, beleza. O meu tema é sobre preconceito linguístico. Mas dentro do preconceito linguístico, eu tenho alguma coisa que quero investigar. Deve ter alguma coisa que eu quero saber. Então, o que é o problema? É uma pergunta que eu quero saber dentro daquele tema. Por exemplo, uma pessoa que saiu de Arapiraca e que foi para Maceió e de repente falou uma palavra que é muito comum ser usada aqui em Arapiraca, mas não é tão comum ser utilizada em Maceió. Então essa pessoa, ao falar essa palavra, ela sofreu um preconceito, a xenofobia e o preconceito linguístico. Então o pessoal ficou xingando, não sei o que, matuto, não sei o que. Então, a partir disso, essa pessoa sofreu preconceito linguístico. Beleza, então eu sei que existe o preconceito linguístico, nesse caso, em Maceió, porque fulano de tal vivenciou aquilo. Mas o que é que eu quero saber? Qual é a minha indagação sobre essa situação, esse estudo de caso? Então eu posso investigar assim. Ó. Então o problema seria basicamente como acontece ou quais são os casos de preconceito linguístico na cidade de Maceió. Ou um estudo de caso em que uma pessoa vivenciou aquilo, eu posso citar assim, né? É, uma análise, quero analisar sobre. Aliás, essa parte aqui já seria o problema, os objetivos. Não posso falar assim, por exemplo. É, quais os casos de preconceito linguístico vivenciados em Maceió, ou no ano 2022, 2023, por exemplo. Então, o que eu quero saber, de modo geral, é se existe o preconceito linguístico na cidade de Maceió, ou no bairro tal, ou no povoado tal, ou numa região específica do estado de Alagoas.
Então o problema, você deve colocar no seu plano de redação, ele em forma de pergunta. Lembrar de não ser uma frase tão longa, tá? Porque isso você vai desenvolver melhor no seu projeto. Beleza, se eu tenho um problema, vou colocar aqui número 1. Se eu tenho um problema, eu devo saber também ter uma hipótese. E essa hipótese, eu já falei aqui também em outra ocasião no vídeo, essa hipótese ela surge como uma resposta que eu estou dando para aquele problema. Por exemplo, né? Primeiro, se eu sei que existe preconceito linguístico, se eu sei que algumas pessoas passam sobre isso, e se eu estou deduzindo que existem casos em Maceió, ou em Arapiraca, ou em algum local específico, que pessoas que chegam naquele local sofrem preconceito, eu devo dizer então que a minha hipótese é que existe preconceito linguístico. Então a hipótese ela é uma suposição parcial em que o pesquisador vai confirmar ou não ao longo da pesquisa. Ou seja, eu tenho a pergunta e eu tenho aqui também uma resposta, mas ao longo da pesquisa eu vou confirmar ou não essa minha hipótese, tá? Só para lembrar também que a justificativa você faz, siga essa ordem aqui, tá? Primeiro, segundo, terceiro, em que, deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui, peraí, eu acho que não. Não, beleza. Em que a justificativa é quando eu devo deixar bem claro aqui a necessidade, a relevância dessa pesquisa. Peraí, eu sei que existe preconceito linguístico, beleza, mas para que é importante investigar sobre isso? Qual a necessidade de fazer uma dissertação de mestrado para falar que existiu ou existem casos de preconceito linguístico numa cidade fulano de tal? Gente, a importância disso é para tentar conscientizar as pessoas, é para mostrar que isso é uma realidade, que muitas pessoas que falam de um determinado jeito sofrem, que pessoas que não tiveram uma educação de qualidade, ou até mesmo que tem alguns vícios de linguagem, que às vezes a gente tem, né? Sofre essa situação, então você deve colocar aqui na justificativa que a relevância da pesquisa é para conscientizar, é para fornecer materiais para que possa esclarecer que isso é errado, é um crime. Então a justificativa é quando você vai dizer essa importância, tá? Até aqui estão compreendendo? Tá ok para vocês? Dê um ok aí. Beleza, beleza. Os objetivos, ó, vou dividir aqui entre geral e específicos. Colocar aqui em quarto lugar. Opa! Em quarto lugar. Em que você vai definir aqui de modo bem objetivo, bem assim, frases curtas. Eu coloquei até no teu texto, não foi, Fabiana? Colocar uma frase curta. Foi, colocou. Isso, porque o objetivo geral é uma frase curta em que você delimita todo o processo da sua pesquisa. Tudo o que você quer pesquisar, investigar, analisar, descobrir, lembrando que todos os verbos, todos os objetivos, eles devem começar, aqui ó, peraí, com verbos no infinitivo, tá? Como, por exemplo, analisar, investigar, identificar, compreender, examinar, avaliar. Posso colocar assim, por exemplo, né? Analisar os casos de preconceito linguístico na cidade de Maceió no ano de 2023. Analisar ou investigar ou levantar dados, informações sobre... Alguém querendo entrar aqui? Deixa eu ver. Tá. Acho que é a Tânia. Tá. Tânia e a Lana. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, tá chegando agora aqui. Então, nessa situação, eu devo pegar frases curtas, tá? Usar esse verbo no infinitivo e direcionar toda a minha pesquisa numa única frase. Vai ser complicado, beleza, mas se você já amarrou o seu problema, se você tem a sua hipótese, você sabe o que você quer pesquisar, ao definir os objetivos fica mais fácil. Peraí, vamos pensar aqui uma ideia hipotética, como estava falando, sobre
o preconceito linguístico. Beleza, o meu tema é sobre isso, preconceito linguístico. O meu problema é investigar, é saber quais os casos de preconceito linguístico que aconteceram em 2023. A minha hipótese é dizer que existem casos, né, de preconceito linguístico até hoje. A minha justificativa é dizer que, ao investigar sobre isso, eu trago um trabalho acadêmico para conscientizar futuras gerações, ou conscientizar a academia, a universidade, ou conscientizar, ou dar ferramentas de novas pesquisas. E posso dizer então que o meu objetivo geral é analisar os casos de preconceito linguístico ocorridos na cidade de Maceió, ou de Arapiraca, ou até outra, no ano 2023. Já os específicos, o que eu recomendo aqui é a mesma coisa, frases curtas e objetivos. O que é que eu recomendo? Que você coloque aqui de 3 a 5 objetivos específicos. Eu sugiro 3. Por quê? Cada objetivo específico vai ser um capítulo da sua dissertação. Seja um artigo, seja um TCC, qualquer coisa, mas o objetivo específico, cada um deles vai ser um capítulo da sua pesquisa. Então, para isso, eu preciso trilhar um caminho, traçar um paralelo sobre o passo a passo que eu quero percorrer. Peraí, então se eu quero investigar sobre preconceito linguístico, primeiramente eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer um levantamento sobre o que é preconceito linguístico. Então, eu vou colocar aqui, descrever sobre o conceito de preconceito linguístico. O segundo objetivo poderia ser analisar casos de preconceito linguístico vivenciados e xenofobia vivenciados em Maceió ou em Arapiraca, por exemplo, né, em qualquer cidade. E o último eu poderia fazer uma comparação, né, sobre o que é o preconceito linguístico e buscar formas de superação disso. Vejam bem, pessoal, a pesquisa ela não deve ser apenas só descritiva. Você não deve só falar que, porque é assim, se você vai fazer uma pesquisa, pensem comigo, vai fazer uma pesquisa aqui, e você só escreve aquilo que já existe, só fala o que já existe, acaba sendo uma pesquisa sem muita utilidade, porque você não está propondo nada diferente. Se for para fazer uma pesquisa em que você vai apenas descrever aquilo que existe, que aconteceu, dessa forma assim, 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 é melhor a pessoa pegar um jornal e ler. Então, o que é o ideal? É você apontar o problema, mas também demonstrar que existe uma saída, que existe uma solução. Vamos dizer aqui, vou dar um exemplo X aqui, que se eu falo que a lei me garante tal situação ou tal benefício, mas na prática eu não tenho, eu devo então separar um espaço da minha pesquisa para dizer que se as pessoas cobrassem mais os seus direitos, se soubessem o que há na Constituição, se soubessem o que há no Código de Trânsito, no Código Penal, as pessoas teriam mais consciência e exigiriam uma mudança. Então não é só você descrever aquilo que acontece, mas também propor uma saída, uma alternativa de mudança, enfim. Nesse caso aqui, vou colocar aqui sexto lugar. Sexto lugar, a metodologia. Você precisa deixar claro, tá? Deixar claro aqui na metodologia quais os recursos que você utilizou para fazer essa pesquisa. Foi uma pesquisa que você utilizou livros, vai ser trabalho de campo, qual vai ser o método? Vai ter formulário? Qual o recurso que você vai usar? É formulário? É entrevista? Vai usar gravador? Vai usar câmera filmadora? Deixa claro aqui, Descrever os procedimentos e abordagens utilizados para realizar a pesquisa. Não pode faltar nesse espaço a descrição detalhada dos métodos, técnicos e materiais e instrumentos utilizados, além da explicação sobre como os dados foram coletados, analisados e interpretados. Tá? Pesquisa de campo, referencial teórico, se você usou livro, se você pesquisou em artigos, se foi em biblioteca, enfim, tá? Descreva aqui detalhadamente. Só que o que eu pedi para vocês fazerem
É o seguinte, a cada semana vocês iriam fazer uma parte desse projeto aqui. Porque eu sei que você fazer tudo de imediato, tudo no começo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tudo de uma vez só, fica um pouquinho cansativo e até a gente pode se atrapalhar. Então veja bem, estamos aqui na primeira semana de março. Então hoje eu quero que vocês tirem dúvidas aqui. Eu vou esclarecer para vocês alguma coisa que pode ser interessante, tá? E vocês vão falar aqui um pouquinho e vão ficar nessa semana agora sobre o plano de redação, tá certo? Então eu preciso que vocês me digam aí se estão com dúvida. Espero que tenham entendido. Eu vou fechar aqui para vocês tirarem dúvidas comigo. Até aqui estão compreendendo? Tô, professor, até porque eu já tinha visto lá naqueles vídeos, né? Ótimo, beleza, Eu só maravilha, não fiz, eu só não comecei, mas tá a certo. Mas orientação pega essa semana, Rochelle, pega essa semana, é legal. escolhe o tema. Ó, veja só, você sabendo o tema, o que você quer pesquisar, porque assim, essa parte eu não consigo fazer por vocês. Então, assim, a ideia do tema é importante que vocês delimitem lá, definam qual o tema que querem fazer, querem pesquisar, né? Aí deixa bem claro assim o problema, ó, colocando o tema, o problema e pensando na possível hipótese, fica mais claro para a gente organizar. Fabiana, ué, Professor, essa parte que o senhor falou que, por exemplo, no meu tema, eu vou sugerir mais criações de políticas públicas e as pessoas reconheçam seus direitos e tal. Aí eu posso sugerir mais outra opção, assim, digamos, um trabalho paralelo com os alunos portadores de UTEA. Aí viria na hipótese, no caso você está pensando em fazer o quê? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está querendo propor uma alternativa de mudança, é isso? o senhor não falou que tem que ter, Isso. para não Mas isso aí você colocar só uma pesquisa sem ter, assim, com a relevância maior, né, sugerindo algo a mais, né, digamos é assim. porque Aí viria na hipótese. essa parte que você coloca de alternativa de mudança, você colocaria ao longo da sua pesquisa já pronta, assim, ao longo do curso, entendeu? Ao longo. Entendi. Um exemplo assim, dá meu caso como exemplo. Eu pesquisei, meu projeto foi sobre o ensino de história na comunidade quilombola aqui de Arapiraca. Então, ao longo do trabalho, eu coloco ideias assim, formas do professor falar numa linguagem que o aluno compreenda. Buscar metodologias ativas em sala de aula, que o aluno se sinta localizado naquela aula, entendeu? Então essa parte você vai fazer ao longo da sua pesquisa. Nesse caso, no seu caso aqui da hipótese, você usa a hipótese para falar, para dar uma resposta para a sua pergunta. Por exemplo, você quer falar na verdade sobre acessibilidade, sobre educação inclusiva, por exemplo. Então, qual é a hipótese nesse caso? Você quer provar que existe uma lacuna entre aquilo que é proposto na lei, me confirme, proposto na lei e aquilo que a sala de aula tem. Recursos como sala de aula não é ambientada para isso, não tem rampa de acesso, o banheiro não é adaptado. Então esses seriam alguns problemas que você quer investigar. Já a hipótese, você vai demonstrar o seguinte, que a escola brasileira ainda não está em sua totalidade adaptada para a educação inclusiva. E existe um abismo absurdo entre aquilo que a lei propõe e o recurso que a escola tem. Isso. Né? Pronto, Então, entendi. essa seria a sua hipótese, né? Para mostrar que não existe essa conexão entre a teoria e a prática. Essa É, conexão. digamos que está um pouco distante ainda, né? Isso. De Então, porque assim, aproximar. por exemplo, na escola quer ter educação inclusiva, que é uma lei que é necessária. Mas a escola não tem suporte. Não tem suporte, os professores às vezes não têm essa formação. Porque eu, por exemplo, passei pela graduação, mas não tive uma formação específica para saber lidar com essas situações, né?
Então não tive. Aí vou recorrer para intérprete, né, para pessoa que tem essa especialidade, que já tem essa formação específica. Eu tenho alunos autistas, tenho alunos especiais, tenho alunos que são é, que têm surdez, mas assim, eu tenho que fazer uma atividade diferenciada para eles. Tem a intérprete na sala, mas tem sala que não tem. E aí como é que fica, né? Então são pautas aí que precisam ser pontuadas na sua pesquisa. Certo, professor, entendi. Pronto. Cadê a Tânia? Tânia tá ali caladinha. Tânia. Oi, professor. Resolveu, Tânia, o negócio Boa do. noite. Boa noite. Resolveu o negócio do currículo. Nada, tá difícil. Mandei tua mensagem. Vamos responder. Bloqueado, tem que desbloquear. Vamos torcer para responder essa semana, né? Então, Pois é. já conseguiu organizar a ideia? Oi, já conseguiu? Eu tirei hoje o dia para estudar um pouquinho o edital, né? Uhum. Ler um pouquinho as linhas de pesquisa. E eu falei com a Fabiana que o dela é sobre educação inclusiva. O meu é sobre formação de professor na área da educação inclusiva, né? Então entra na linha de pesquisa das políticas públicas, né? Isso, sim, sim. Eu estava vendo, entra nessa linha. Aí tem que só fazer, falta formular toda essa estrutura aí, né? Que você estava falando. Mas assim, lembre-se que eu pedi para vocês. Lá no comecinho eu falei, pessoal, deixem pelo menos 2 horas. Mas é muito tempo, beleza. Mas se você deixar meia hora por dia, para sentar um pouquinho e pensar no seu projeto, eu quero pesquisar sobre o quê? Qual o tema da minha pesquisa? Já vai ajudar muito. Meia hora. Meia hora, com certeza, a gente perde aqui, ó. O telefone. Rapidinho passa 1 hora aqui, ó. Rapidinho passa. Para quem não tem a prática, É. a pessoa acha um pouco difícil começar. Uhum. Quando começa, vai embora. É. Porque quando assim, pensa em por onde começar, o que eu faço, o que eu faço, você fica meio perdido. É porque, Tânia, assim, Depois que começa, todo começo ele tem essa dificuldade, né? Isso é normal. Ninguém nasce sabendo, né? Então, assim, como você sabe, é professor, sabe que todo aprendizado ele é um processo demorado, é uma construção diária. Mas, assim, quem precisa de imediato? Separar um pouquinho e pensar no tema. Qual o tema da minha pesquisa? Pensar nisso. Dormir hoje, assim, eu quero pesquisar sobre o quê? Qual o tema que eu gosto? pensei no tema. Pronto. A partir do tema, você vai pensar, eu quero saber o que do tema. Lembre-se disso, ó. Gosto muito dessa questão da formação do professor, né? Uhum. Eu vou para a parte da formação do professor para receber as crianças com necessidades especiais, que é um sufoco, não sabe o que fazer, não sabe como é que faz, não sabe como agir. Sim, É sim. o que eu vejo no dia a dia na escola, é isso. Eu tenho dispensa correndo, então que o professor não sabe como atender essa criança, né? Que é tudo muito novo, É. Tudo. Não tem recurso, tem material, não sabe como é que fazer, né? não tem recurso. E o professor também não, fala muito pouco sobre essa educação especial na formação do professor. Fala pouco, a gente não tem. Na minha não tive foi nada. Na minha não tive foi nada, né? Então já digo logo por aí. Eu não tenho essa habilidade. Infelizmente não tenho, né? Então eu tenho que recorrer aí a pesquisar, a investigar, fazer uma atividade diferenciada. Mas assim, é luta, né? Mas vá pensando no Tem que tema fazer aí. uma formação continuada, né? Isso. Vá pensando aí na ideia. E essa semana vai fazendo. Olha, se vocês fizerem lá, olha só. Todo mundo que colocou lá na pastinha a modificação naquele arquivo, eu já vi, já mexi, já mandei de volta. Então, assim, quanto mais rápido a gente tiver esse retorno, tiver esse retorno de vocês, melhor, porque a gente vai adiantando e agilizando. Ó, Fabiana colocou, acho que colocou hoje, Fabiana, foi ontem, aquilo ali. Como é, professor? Você colocou hoje ou colocou ontem aquela. Eu tava falando pra Tânia, eu sou mais produtiva na madrugada. Pronto. Hoje madrugada, no caso, né? À noite, parece que os neurônios se ativam. Pronto. Já mandei de volta hoje, entendeu? Então, assim, ter essa troca de informações. A Alana começou agora, né, praticamente, mas ela tá observando essas aulas e
vai fazer aí, vai pensar no tema também, organizar, Magnária também, Isso. né, Já Alana? tenho lá, eu vou te mandar, professor, essa Pronto, semana. coloque lá na pastinha que eu já vou respondendo. Tá, pessoal, então acho que por hoje dá pra gente encerrar por aqui, eu vou ter que dar uma saída de novo. Mas é isso, qualquer dúvida, tá? Me chamem no privado, me procurem. E é isso aí. Qualquer coisa, viu? Estou à disposição. Certo, Pronto, professor, boa tá noite. certo. Ah, e outra coisa, eu coloquei o QR Code lá no grupo, que o pessoal tinha perguntado, faça um QR Code aí. Aí eu coloquei mais uma vez, mas assim, né? Não foi por conta disso mesmo. Coloquei a chave do Pix e o QR Code, mas qualquer coisa estou à disposição. Chamem aí no privado, viu? E Tá joia. tô gravando também essa aula, daqui a pouco eu mando o link para vocês. Daqui para amanhã, na verdade. Obrigada. Tá Nada. certo. Boa Tchau. noite. Valeu, tchau, Beijo, tchau. professor. Boa 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 noite noite. a todos e bons estudos. Valeu. Boa Boa noite. noite.